nós concluirmos o assunto, eu ia falar sobre as objeções, pelo menos algumas das principais objeções que são levantadas contra a doutrina que nós estamos apresentando aqui, expondo aqui. Ou seja, objeções são levantadas para defender o uso de instrumentos musicais no culto solene. Contudo, devido ao tamanho ou a profundidade do assunto, muitas coisas para serem ditas e ainda faladas, eu resolvi fazer o seguinte: no lugar dessa manhã nós tratarmos sobre as objeções que são levantadas, eu quero falar sobre um outro assunto, na verdade ainda um outro tópico, né? Sobre algumas considerações práticas que são relacionadas ao tema. Pastor, e como é que vai ficar as objeções? Pois bem, eu preciso retornar, no caso, começar as aulas da classe Catecúmenos no próximo mês, agora em abril. E o nosso presbítero Vicente tem que voltar também da aula de escola bíblica, aqui dá o assunto que ele vinha ensinando aos irmãos sobre as virtudes do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5. Então, não vou mais usar os domingos pela manhã. O que eu vou fazer? Na próxima quarta, eu vou tratar das objeções. Na próxima quarta. Se necessário for, eu usarei 2 quartas, mas eu acredito que não. Eu devo finalizar na próxima quarta para falar das objeções, tá certo? Então, o que eu vou enfatizar aqui? Por favor, escute o estudo de quarta. Eu sei que nem todos podem estar aqui na quarta, então escute, ou ao vivo, me acompanhe pela transmissão, ou a gravação posterior, acompanhe esse estudo que tratará das objeções. E se você não ouviu ainda os anteriores, escute-os também. Vimos já a fundamentação bíblica e teológica, foram 3 estudos só sobre isso, mostrando no Antigo e no Novo Testamento, os argumentos bíblicos e teológicos. Vimos o último estudo, que foi o 4º estudo, o testemunho histórico da igreja, de forma bem condensada, bem resumida, o que muitos teólogos e até concílios falaram a respeito do assunto. E nessa manhã eu vou abordar aqui, também de forma resumida, algumas considerações práticas sobre o assunto, certo? Mais uma vez usando a mesma obra, o conjunto de artigos aqui, que foi condensado também numa só obra, a Louvor à Capela, que eu coloquei no grupo da igreja para os irmãos adquirirem quando puderem. No Kindle estava, se não estiver enganado, no e-book estava R$7, uma coisa assim. Então, quando puder, durante a semana, faça a aquisição. Foi publicado pela editora Caridade Puritana. Olha o que diz o capítulo, escute aí, esse capítulo, esse artigo sobre as considerações práticas. Ele começa assim, o autor. Sendo bons bereanos, devemos ser introspectivos e críticos das nossas tradições à luz das Escrituras. Somente porque sempre fizemos algo e não conhecemos ninguém que faça diferente, isso não significa automaticamente que nossa doutrina ou prática seja bíblica. Devemos estar sempre abertos à correção dos argumentos bíblicos. Antes de acolher o caso bíblico, doutrinas, para um louvor à capela, consideremos as seguintes observações práticas. Antes de eu falar cada uma delas, escute, isso é importante que ele fala aqui. A nossa prática, ela deve ser baseada no que nós aprendemos a palavra de Deus. Nunca o contrário. Nunca o contrário. A própria Bíblia, vez após vez, nos dá exemplos disso. Falei tantas vezes sobre isso, né? Vamos lá, bem breve. O apóstolo Paulo ensina aos Efésios, como é que ele faz? A primeira parte da carta é focada principalmente em exposição doutrinária. A segunda parte da carta é focada principalmente em aplicação prática, as aplicações práticas. Assim também acontece com a Epístola aos Hebreus, com Romanos, enfim. Então, esse é o modelo bíblico. Primeiro, doutrina. Você conhece a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida sobre isso? Para o seu povo? Para a humanidade de forma geral? Deus revelou isso. Isso deve ser feito. Então, agora eu devo basear minha prática no que foi revelado. Ele levanta aqui essa questão que é importante também. Não é porque nós sempre praticamos uma coisa, foi tradição. A gente aprendeu assim com nossos pais, nós aprendemos assim com nossos pastores, a nossa igreja local, a nossa denominação, no nosso país, a gente sempre fez assim, então a gente vai continuar fazendo. Por quê? Eu preciso avaliar essa prática à luz da revelação divina. Ela está correta? Ela está condizente com a palavra de Deus? Está? Então a gente permanece. Senão a gente faz uma reforma. Uma reforma. Isso é importante porque muitas vezes esse argumento é usado, irmãos. Sempre fizemos assim, pastor. A prática é essa. Não apenas isso. Alguns dizem assim, pastor, essa é a prática na maioria das igrejas dos nossos dias. Isso é o que acontece, é o comum. Como é que a gente vai nadar contra a maré? Como Atanásio disse,
com relação a outro assunto, mas se aplica a isso também, digo, o princípio. Se o mundo está contra mim, eu estou contra o mundo. Se eu estou do lado da verdade, lutando por Cristo, pela sua sã doutrina, o mundo pode se levantar contra mim, eu estou contra o mundo. Eu não vou nadar a favor da maré se a maré está indo para o inferno. Ou, nesse caso, não para o inferno necessariamente, mas está indo contra a vontade de Deus. Primeira consideração prática, ele vai dizer assim, ó, necessidade. A música instrumental não é necessária para o louvor ordenado, por mais que a possamos apreciar ou preferir. Uma voz alta e confiante que lidera a congregação é suficiente. Um pastor chamado Michael Eaves relata o seguinte: uma vez estive numa congregação onde usaram um órgão que dependia de eletricidade. Em um ponto em particular, a eletricidade saiu logo antes que eles cantassem seus louvores. O que eles deveriam fazer? Eles sempre estiveram acostumados a usar o órgão para acompanhar o seu louvor. Bem, algum irmão que conhecia a melodia simplesmente começou a cantar e todos o seguiram. Foi uma experiência muito bonita ouvir cerca de 900 pessoas cantando o louvor de Deus sem instrumentos musicais. O autor Walt fala assim: os instrumentos podem ser caros e complicados, e muitas congregações não têm membros com capacidade de incorporar instrumentos musicais. Cantar a capela é muito mais fácil para as igrejas implementarem. Outra citação que ele faz: o canto a capela requer o mínimo de habilidade musical e vigor espiritual elevado dentro da congregação. Tudo depende da voz humana, e não há instrumentos para disfarçar o descuido ou a letargia espiritual do povo. Foi até um ponto que o presbítero Paulo trouxe no último domingo, quando a gente falou sobre isso, no final, né? Questão da letargia. Qual é o argumento aqui? Questões práticas. Não há necessidade. Os instrumentos, para que haja a ordenança sendo cumprida, no caso ela seja cumprida, de cantar a Deus louvores, não há necessidade de instrumentos musicais. Você percebe o que o argumento está aqui trazendo? Que é possível cumprir a ordem de Cristo para cantar a Ele no seu culto sem os instrumentos. Logo, alguém que defende o uso dos instrumentos não pode se valer da seguinte narrativa: precisamos de instrumentos. É necessário instrumentos. Não é. No mínimo, eles podem estar presentes ou não. Partindo dessa perspectiva apenas, tá? Se não é necessário, então eu não preciso, para cumprir a ordenança de Cristo, tê-los em culto solene. Segunda coisa sobre isso, eu queria também salientar ainda, pegando aqui o gancho dele. Irmãos, não sei qual foi a experiência dos irmãos particular quanto a isso, mas a experiência que eu tive de muitos e muitos anos congregando em igrejas que têm grupos de louvor e muitos instrumentos, por vezes acontece o seguinte: as pessoas, elas meio que descansam ou ficam ali apenas assistindo, eu vou falar sobre esse ponto ainda também, a apresentação do grupo de louvor, e não cantam. Colocando de outra maneira, fica ainda mais fácil, fica ainda mais tendencioso você se acomodar e não cantar como deveria cantar, em voz alta. Ora, se aqui não tem instrumentos e não tem ninguém à frente, um grupo cantando bem alto, com os microfones, né, lá em cima, o som, se espera o quê? Sendo bem prático aqui, que você abra sua boca, erga sua voz e cante bem alto. Se a igreja, a congregação, não estiver abrindo a boca e cantando alto, isso evidenciará uma letargia. Porque sim, irmãos, esse é um ponto que eu bato muito lá no culto doméstico em casa. Por vezes, né, acontece a criança não querer cantar, ou não canta do jeito que é para cantar, fica balbuciando as palavras, sem vontade. E eu ensino, eu digo: olha, vocês precisam ter mais alegria em cantar louvores a Deus do que nas brincadeiras que vocês fazem. Tem que ter alegria e demonstrar isso cantando, abrindo a boca de vocês, adorando ao Senhor. Canta alto. Canta alto. É triste, irmãos, quando a igreja de Cristo se reúne para adorar o Senhor e não abre a sua boca. É triste isso. Ô pastor, mas quando eu não conheço muito bem um salmo? Veja, aí é outra história, você tem que conhecer, procurar
aprender em casa, a letra, a melodia. Durante o culto você vai cantar um pouco mais baixo porque você está querendo, tudo bem, isso é compreensível, ainda você está abrindo a boca e cantando. Mas quando a igreja conhece já aqueles cânticos, a melodia, e boa parte dela está cantando baixo ou cantando sem vigor, sem vontade, sem desejo, é pecado. É pecado. Então, até a ausência dos instrumentos, essa ideia colabora para evidenciar isso. Porque o louvor depende de nós. Não depende de outros fazendo por nós. Vai lá, toca e tal. Não, a gente depende da gente. A gente tem que abrir a boca e cantar. Então, não é necessário. E qualquer pessoa, antes do próximo ponto, qualquer pessoa que tenha bom senso, e um mínimo de conhecimento bíblico, concorda com isso. Que para uma igreja ser fiel a Deus e adorar o Senhor como Ele ordena, não é necessário ter instrumentos musicais. Só que isso, em boa parte, na maioria esmagadora das igrejas dos nossos dias, é tratado como necessário. Tanto quanto ou mais a pregação. Em quantos lugares, quando vai se plantar uma igreja, uma das primeiras preocupações não é essa? Tem que comprar o violão, tem que comprar um instrumento tal, tem que comprar isso, aquilo, outro. Das primeiras preocupações é isso. Isso não é necessário. Essa igreja pode muito bem cantar sem isso. Então, instrumentos musicais, por vezes, já estão na mesma categoria de que a pregação, de que, enfim, a própria ordenança do cântico, quando não é algo necessário. Segundo lugar, entretenimento. A música instrumental pode facilmente degenerar em centralidade humana através da performance e do entretenimento. Muitas canções de bandas de louvor contemporâneas e líderes de louvor, e até mesmo grande parte da clássica música sagrada de Bach ou de Handel, são, sem dúvida, concebidas para serem ouvidas passivamente pela congregação, em vez de ser algo em que você participa. Em vez de a congregação cantar e fazer melodia em seu coração para o Senhor, como diz Efésios 5,19, ela se torna uma audiência para o espetáculo que está acontecendo diante de si. As emoções são engajadas pela diversão, e a mente e o espírito são um pensamento posterior. Em vez de a emoção seguir o intelecto, a ordem natural é invertida e as emoções lideram o intelecto. Citando o pastor Michael Eaves, mais uma vez, diz assim, a adoração de performance com uma classe de líderes profissionais de adoração se encaixa no louvor verdadeiramente congregacional ou no sacerdócio de todos os crentes? Ele pergunta. A adoração que é focada em entretenimento serve a Deus ou ao homem? A experiência de adoração não é muitas vezes algo que é engendrado? O entretenimento tem um lugar dentro do culto a Deus? Irmãos, veja como isso é sério. Normalmente desemboca nisso daqui. Na verdade, até falando com o Tainá ontem à noite, eu falo isso para ela. Eu entendo que a existência de uma banda, de um grupo de louvor em si, a existência, já constitui uma apresentação musical. Eu sei, eu já ouvi argumentos, já li argumentos de pastores que sim, são bastante fiéis a Deus em vários aspectos, que tentam dizer o seguinte, não, veja, a banda aqui, esse grupo de música é só para conduzir a congregação, é só para que possa ser mais aperfeiçoado o canto. Eu sei que esse é um esforço que alguns têm, mas eu entendo que em si já constitui uma apresentação musical, já é uma apresentação. Por quê, pastor? Por qual motivo? O principal motivo? Ora, porque Deus ordenou que o louvor seja congregacional, que todos cantem em uníssono, que nenhuma voz, pelo menos em perspectiva, se sobressaia, a não ser alguém que vai conduzir no início, e depois você mantém todo mundo o máximo possível em uníssono, e não um grupo separado se apresentando na frente para cantar. Alguma forma de tentar dirimir essa situação, qual é? É o grupo louvor ir lá para trás, para não dar essa ideia de apresentação. Eu sei que isso já é melhor ou menos ruim comparado. Eu sei que é menos instrumentos, menos vozes, o microfone mais baixo. Eu entendo tudo isso, esse esforço. Mas ainda assim é um esforço nessa tentativa de não parecer uma apresentação que em si se constitui. E aí pensando nos casos mais bizarros, né? Em quantos lugares o grupo louvor canta e toca e as pessoas ficam só assistindo?
No máximo acompanhando assim como alguém que acompanha um cantor famoso, uma banda que ele gosta, ele vai para um show e fica ali, né, acompanhando, cantarolando. E mais ouvindo e contemplando do que de fato participando. A palavra de Deus nos ordena a cantarmos juntos, irmãos. Não é para observarmos os outros cantarem. Claro que existe um sentido em que a gente observa, né? No sentido de aprender uns com os outros, ser instruído pelo canto que sai da boca do meu irmão. Mas não é apenas de contemplação, ou ficar vendo ele cantar. Olha como ele canta bem, tá vendo? Que é uma das coisas também que acontece, né? Quantas vezes você tem grupos de louvor se apresentando, onde tem um músico ou um cantor que propositadamente ele quer aparecer mais do que os outros? Seja uma coisa que ele faz com a voz, seja alguma coisa, um toque diferente que ele dá ali na guitarra, ele chama a atenção para si, uma coisa que já é chamativa, ele faz ficar ainda mais, destoando dos outros. Lá na antiga congregação da gente, dissidente, nossa, tinha um indivíduo que fazia isso. Ele tinha o costume de toda vez fazer um solo de guitarra, ou quase toda vez um solo de guitarra durante o culto. Durante o culto. Para aparecer. E aqui, deixa por minha conta, tá? O que eu vou dizer. Tudo que eu estou dizendo é por minha conta, né? Mas ainda mais o que eu vou dizer agora. Irmãos, pode observar. E eu tenho alguma experiência para poder falar sobre isso já. Normalmente, tem pessoas crentes em grupo louvor, tá? Vou começar pela parte, né? Tem gente crente em grupo louvor? Tem gente crente. Mas o que tem de ímpio, o que tem de gente que é frustrado como artista lá fora e quer aparecer na igreja para os outros, está lotado. Não teve espaço lá fora, não conseguiu uma carreira musical, e aí dentro da igreja quer dar uma de artista e mostrar ali o seu talento, e ainda com a fachada que é para o Senhor. Esse caso que estou citando é um dos muitos exemplos de quando você vai ver a vida da pessoa, do indivíduo, não tem nada de vida com Deus. É só alguém que quer aparecer na igreja. Repito, há pessoas crentes, enganadas com isso. Mas pense num meio onde o solo é fértil para esse tipo de coisa acontecer. Por quê, pastor? Ora, por quê? Porque isso dá visibilidade, irmãos. Tanto quanto ou mais em alguns lugares do que o próprio pastor da igreja. A música, o som, os instrumentos sendo utilizados, isso desemboca em entretenimento. Terceiro, dificuldade para o canto congregacional. A música instrumental não só é desnecessária e muitas vezes orientada para entreter, né, como também tende a ser um obstáculo ao invés de uma ajuda ao canto congregacional. Um autor evangélico e consultor de louvor escreveu: 9 razões por que as pessoas não estão cantando no culto. Embora claramente a favor da música instrumental, o tal autor, muitas razões que ele dá podem ser resolvidas simplesmente seguindo o quê? O PRC, princípio regulador do culto, e mantendo-se a prática cristã histórica de louvor à capela. Ele observa que muitas músicas de adoração são escritas intencionalmente para uma banda de louvor ou um vocalista com um alto alcance vocal, ou em notas muito altas, ou ritmos muito complicados para uma pessoa comum no banco da igreja. As vozes da congregação são muitas vezes afogadas e sobrecarregadas pelo volume da música. As pessoas não ouvem a si mesmas, nem umas às outras cantando, logo não estão mais efetivamente falando, Efésios 5,19, nem ensinando e admoestando umas às outras, Colossenses 3,16, como Cristo ordena. A qualidade profissional da música e do canto em palco pode fazer com que os congregados sintam-se incapazes para cantar, mas capazes de assistir ao espetáculo ou mergulhar na música. As pessoas tornam-se espectadores passivos. O canto letárgico também é encorajado involuntariamente em tais ambientes. É por isso que você verá muitas pessoas, especialmente homens, murmurando as palavras sem compreensão. Essa é uma questão que é muito levantada por pastores, por teólogos. O vigor espiritual de uma igreja sendo vista no seu ato de cantar, especialmente pelos homens cantando em voz alta. Sabiam disso? Quer dizer que as mulheres não podem cantar alta? Claro que podem e devem. O ponto é, os homens lideram a adoração a Deus. E a voz de um homem é mais forte do que a voz de uma mulher. Então, quando a igreja está cantando em uníssono, em voz bem alta também, os homens fazendo isso, vai ficar nítido, perceptível que a igreja está adorando ao Senhor, cantando ao Senhor.
Isso acontece em muitos lugares. Homens cantando baixo, quando cantam, mulheres, né, se sobressaindo. Entenda, eu não estou falando sobre as mulheres não vão poder cantar, entenda isso. Mas eu vou fazer um comparativo, para você entender melhor. Quantas vezes mulheres são descritas como mulheres de oração, enquanto seus maridos, seus parceiros são homens que não oram? Isso é triste, irmãos. Porque a mulher de fato tem que ser mulher de oração, mas o homem também tem que ser. E ele tem que ser o principal exemplo do seu lar quanto a isso. Orar não é coisa só de mulher, é coisa de crente. Então o homem como modelo de liderança deve ser o exemplo da sua família quanto a isso. Assim também como cantar. Ele está conduzindo a mulher e os filhos dele. Vamos cantar, família, vamos cantar todos juntos. E adorando. É nesse sentido, tá? Que o autor fala aqui, que eu entendo também, de você ter os homens conduzindo a adoração na igreja, nesse ponto. Mas assim, olha o que ele fala que é interessante. Várias canções que são entoadas, eu não estou nem entrando no fator aqui no seu salmo, estou falando só questão dessa parte estrutura da música, né? Várias canções que são entoadas em várias igrejas, elas não são apropriadas para um canto congregacional. Você já percebeu isso? Eu fiz parte de igrejas, irmãos, que era exatamente isso. Por mais que eu não canto bem, mas por mais que eu tentasse, eu não vai alcançar nunca. Não tem como cantar. Isso é feito para uma pessoa cantar só. Então, a música não era favorável para o canto congregacional. E aí isso agrava com o fato de que o microfone do indivíduo está lá em cima, os instrumentos também tocados em uma altura absurda, dificultando ainda mais que a igreja consiga acompanhar. Então é falso quando alguém, pelo menos nesses casos, fala que é para somente guiar a igreja, para a igreja poder Não é. Nesses casos aqui, explicitamente, você está vendo uma apresentação musical e uma dificuldade na execução do canto. Irmãos, o nosso Deus é sábio. Quando Ele nos dá um livro, um inário para nós cantarmos, entoarmos, um dos propósitos é que fosse possível cantar uma só voz. De uma maneira que a gente pudesse cantar juntos. Aí como é que eu vou lá e boto no culto a Deus, além de ser um cântico não ordenado por Deus, uma canção que só eu vou conseguir, ou poucos vão conseguir aquele tom ali? Como é que pode isso? Passando ainda aqui, ele diz assim, citando John Price, ele vê as mesmas tendências. O canto em muitas igrejas não é tão pobre porque nos tornamos dependentes dos instrumentos musicais. Nós falhamos em cultivar nosso canto como deveríamos e não nos engajamos nele com todo o nosso coração porque os instrumentos tornaram desnecessário tal trabalho. Em vez de nos ajudar a cantar, como muitos afirmam, os instrumentos musicais tornaram-se a máscara que esconde nossa letargia espiritual e nossa incapacidade de cantar. O uso de instrumentos musicais é muitas vezes um obstáculo positivo ao desenvolvimento de habilidades de canto. Ele não só impede o canto na adoração corporativa, mas também em casa. Música instrumental, sendo a norma, estabelece uma expectativa irrealista para aqueles que não podem tocar ou não têm instrumentos musicais. As famílias são, desta forma, desencorajadas, por sentirem-se incapazes de cantar louvores em casa sem eles. Olha o que ele vai dizer agora. Ele vai dizer assim, além disso, a maioria dos próprios músicos não são psicologicamente capazes de tocar os seus instrumentos e de estarem totalmente envolvidos na adoração ao mesmo tempo. Aí ele vai citar um estudo aqui que fala sobre isso, vai dizer assim, tal estudo, um estudo que foi feito, estudo neurológico foi feito, diz assim, mostraram esses estudos que as regiões cerebrais envolvidas no raciocínio e na tomada de decisões são desativadas nos pianistas quando estes executam as suas peças musicais. Assim, torna-se-lhes muito difícil obedecer ao mandamento do Espírito. Eu cantarei com o Espírito e cantarei também com entendimento. Um músico da igreja presbiteriana explicou em uma recente entrevista, um podcast, que ele não só acha difícil concentrar-se enquanto toca, mas até mesmo durante o resto do culto, por causa da ansiedade geral que tais performances requerem. Abre aspas para esse músico. Eu tenho lutado com isso pessoalmente. Quando você está tocando piano, você não se está concentrando tanto na oração, nem você está se concentrando, ele diz assim, você está se concentrando em outras coisas. Ok, eu preciso virar para a página 642 do meu livro de hinos. Você não está focando tanto no sermão, como está tentando lembrar-se de qual doxologia você está fazendo essa semana.
Não é muito estar na frente das pessoas, mas é que eu estou em um nível mais alto de ansiedade porque estou tentando lembrar-me do que eu deveria estar fazendo em seguida. E isso tende a tornar a igreja mais estressante. Eu, pessoalmente, gosto de fazer pausas ao tocar piano por alguns meses. O anfitrião do podcast adicionou uma anedota semelhante. Ele disse: eu já tive de substituir o cara do som antes. O cara do som. E nossa configuração é bem simples, mas distrai. Você não está cantando os hinos, você não está acompanhando, você tem de se preocupar com o próximo botão para apertar. Essas coisas distraem. Às vezes, nós estamos com a adoração complexa, com muita tecnologia. Com essas produções, estamos garantindo que uma certa porcentagem das pessoas não participará de nenhuma maneira real. E estamos a sobrecarregar as pessoas. Para pensar nisso. Quantas vezes eu observei, pessoas em grupo de louvor, na hora do canto, estou falando do externo, tá, irmãos? Eu não posso avaliar o coração, eu não sei. Mas que visivelmente não estavam atentas ao que estava sendo cantado. Exemplo, o cara está tocando aqui, ó, e conversando com o outro, e achando graça. Naquele momento não era para estar concentrado na letra, e até cantando junto. Está aqui conversando com o outro, enquanto a música toca, é cantada. Ou então, quantas vezes, eu uma vez fui para um culto, era o chamado culto de jovens, e aí estava lotada a congregação, lotado, e tiveram várias apresentações musicais esse dia, vários grupos de louvor, de várias congregações, vários. E aí, quando um grupo de louvor específico terminou de tocar, de cantar, terminou a apresentação deles, eles foram lá para fora e foram embora para um show que haveria na cidade, um show gospel. Pastor, isso é um extremo. Não, é um extremo, mas é uma coisa que acontece muitas vezes, irmãos. Como assim? Estão fazendo de forma automática, mecânica. Mais uma vez, eu sei que tem pessoas crentes, eu sei que tem pessoas nesse meio que estão tentando ali fazer como se estivesse adorando ao Senhor Deus. Ah, sim. O que eu estou querendo dizer é que o meio em si, a coisa em si, contribui para isso também. Para ser uma apresentação artística, para você não estar concentrado como deveria estar concentrado na adoração ao Senhor Deus, mas mais preocupado com a nota que você conseguir alcançar, se você realmente foi bem ali na apresentação, as pessoas vão falar alguma coisa sobre você. Muitas vezes é o que acontece. Pense um pouquinho comigo. Mais uma vez pontuando. Eu sei que você conhece pessoas, imagino que você conhece pessoas crentes que estão envolvidas com isso. Mas na tua experiência cristã, que você viu pessoas metidas em grupo de louvor, nessa igreja local inclusive, quantos que eram envolvidos em grupo de louvor permanecem fiéis ao Senhor Deus hoje? Segunda coisa, quantas pessoas que eram envolvidas em grupo de louvor permaneceram congregando nessa igreja sem grupo de louvor? Mas, quantas pessoas que você conhece que são de outras igrejas, que fazem parte do grupo de louvor, se hoje na igreja delas acabasse o grupo de louvor, permaneceriam lá? Que você acredita que permaneceriam lá, congregando lá, sem grupo de louvor? Pastor, eu não entendi. Há várias pessoas que só estão na igreja por causa disso, porque vão tocar nesse domingo, que vão cantar nesse domingo. Eu não vou longe, não. Se tal pessoa ficasse de molho, também conversando com minha esposa sobre isso ontem, de molho, não vai ser uma apresentação, você não vai cantar todo domingo, você vai passar 3 meses sem cantar, sem tocar. Quantas das pessoas que você conhece, que são envolvidas com isso profundamente, você sabe que elas estariam todo domingo adorando o Senhor Deus, independente de estar tocando ou cantando? Se não iriam aparecer somente quando chegasse a oportunidade delas? Eu disse, o teor da aula de hoje é focar na questão prática, irmãos. E a gente não define se isso é bíblico ou não, os instrumentos, por causa do erro dos outros. Estou apenas trazendo elementos, testemunhos ruins, negativos, que evidenciam o quão ruim é essa prática também. As pessoas, muitas delas estão mais preocupadas com a sua apresentação do que a adoração ao Senhor Deus. Quarto, oficiais da igreja. Ele vai dizer assim, a música instrumental cria uma classe oficial de músicos qualificados na igreja.
Profissionais treinados, realizando serviços elaborados em nome do povo, faziam sentido na antiga aliança, na qual Deus separou sacerdotes e levitas para muitos propósitos, um dos quais, como veremos abaixo, era tocar instrumentos musicais. Porém, é inconsistente com o sacerdócio de todos os crentes na nova aliança. Qual texto que ele cita? 1 de Pedro 2, versículo 5, será pregado à noite, e versículo 9. O puritano Samuel Metter escreve sobre o que chamaríamos de líderes de adoração e bandas de louvor hoje em dia, diz o puritano. Esta música da catedral apresenta à Igreja de Deus uma multidão de eclesiásticos que o Senhor nunca designou e nunca entrou em seu coração. Os coristas e homens cantores são um mal muito grande. Isso não deveria estar no poder dos homens, mas é uma grande prerrogativa de Jesus Cristo nomear oficiais em sua igreja, e nunca nomeou ninguém além de pastores e mestres, anciãos e diáconos. Ele segue, o autor diz assim: músicos, bandas de louvor, coros e líderes de louvor também tendem a incluir uma mentalidade que divide a igreja, como se Deus tivesse dado a algumas pessoas dons para o louvor, porém outros sem habilidade musical são impedidos de participar genuinamente no louvor e de estarem no mesmo nível espiritual. Os músicos da igreja são capazes de funcionar como mediadores para trazer o povo perante o trono de Deus. Ele vai aqui faz uma citação, aí o Charles Spurgeon diz assim: que degradação suplantar o canto inteligente de toda a congregação pela beleza teatral de um quarteto, as delicadezas refinadas de um coro ou o sopro do vento de foles e tubos inanimados. Já que assim, Spurgeon diz, então, que oremos com maquinária e louvemos com ela. Esse é um outro ponto. Grupo de louvor, a existência de músicos na igreja, digamos assim, profissionais, separados para aquela função, é a constituição ou a instituição de um novo ofício na igreja. Na prática é isso. Só en passant, por enquanto, como acontece em sociedades internas. Um ofício é criado que Cristo não ordenou. Cristo não ordenou. Quem era responsável pela música na antiga aliança, irmãos? No culto a Deus, pensando aqui no período davídico em diante. Sacerdotes levitas. Então, o princípio permanece. Quem é responsável pela liturgia? O ministro da palavra dos sacramentos. E a igreja inteira tem que cantar. Todos nós somos sacerdotes. Cantar o nosso Deus. Quando você tem um grupo de música separado para essa função, você tem, na prática, não é que eles são formalmente nomeados, alguns são, né? Oficiais. Aí eu pergunto a você, onde aparece em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo de número 12, capítulo 12? Capítulo 12 de Romanos. Algum texto, algum versículo que fale, por exemplo, sobre o dom de compor hinos. O Espírito Santo deu à igreja um dom de composição de hinos, ou um dom de canto, um dom de tocar instrumento, um dom, como é o dom do ensino, o dom de misericórdia, o dom de governo. Onde você encontra isso na Bíblia? Onde? Pensando no contexto da nova aliança, onde? O que você tem é, na antiga aliança, homens como Asaf, como Gedutum e outros profetas sacerdotes, que Deus, assim como Davi, deu a capacidade de compor cânticos para a sua igreja, inspirados. O mesmo padrão não se repete. Os apóstolos não fizeram isso. Não compuseram cânticos para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Percebe? Não há um grupo específico destinado por Deus para compor, ou então para eles representar a igreja cantando ou tocando. Não é um dom do Espírito. Pastor, você está dizendo com isso, então, que a pessoa que tem a capacidade de cantar não é uma... Veja, é claro que isso é algo que Deus concedeu à pessoa. Eu estou falando sobre os dons do Espírito que são dados para o aperfeiçoamento do corpo. Dons do Espírito são dados para nós crescermos na edificação assim do corpo. Não aparece em nenhuma lista, em nenhum momento. O que aparece é a igreja sendo exortada para cantar junto. Os que cantam muito bem com os que cantam muito mal. E a gente se auxiliando e ajudando, para que a gente possa cantar melhor, obviamente. Mas não tem um grupo específico servindo a igreja como aqui no Ministério de Música. Não há. Não há. Divisão.
caminhar para o final. Divisão. A música instrumental tende a causar divisão dentro da igreja. As pessoas têm gostos e estilos diferentes. As preferências podem polarizar. Congregantes mais velhos podem preferir um único piano ou órgão, enquanto membros da igreja de meia idade preferem um estilo de música. Aí vai citar aqui Kate Green, que é um cantor famoso americano falecido há muito tempo. E membros mais jovens da igreja preferem música contemporânea e diferente, como uma banda de indie rock completa. Aí ele vai citar aqui um dado e tal, deixa eu avançar por causa do horário. É assim, citando aqui um autor chamado Tom Rainer. As guerras de louvor dividiram as igrejas. Elas têm feito com que os pastores e obreiros sejam demitidos. Elas têm colocado cristãos contra cristãos. Elas têm sido a fonte de discórdia, desencorajamento, desengajamento e depressão. Eu tenho de acreditar que Satanás tem tido grande orgulho em nos dividir. Aí vai continuar o autor. Embora esse também possa ser o caso em relação às melodias escolhidas, mesmo quando se canta a capela, o potencial de divisão é muito menor. E o louvor à capela tende a trazer muito mais unidade dentro do corpo de Cristo. Devemos ser semelhantes, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmos. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, do 2 ao 4. Veja, divisão. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas acontece em algumas igrejas isso. Eu já ouvi falar sobre isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O quê? A igreja tem 2 cultos. E aí é comum isso acontecer, não estou dizendo que acontece em todo lugar. A igreja tem 2 cultos. Pela manhã, o culto é mais tradicional. Por quê? Os velhinhos vão estar na igreja, os mais idosos. Ei, vamos botar os hinos aqui do Inário, os hinos antigos, né? Vamos fazer uma liturgia mais calma, né? À noite, bota a banda para tocar. Músicas mais contemporâneas, porque dá mais gente, muita gente de fora vem visitar, né? É o momento de jogar rede, né? E os jovens vão estar aqui. O culto sendo não para Deus se agradar do culto, mas para agradar as pessoas. Mais uma vez, isso não constitui a razão última para nós termos ou não termos instrumentos. Mas é mais um apontamento que o autor faz. Qual? Que eles também acabam servindo para a divisão no corpo de Cristo. Pense nas disputas que existem em igrejas locais para saber quem vai tocar e quem vai cantar. Pessoas que brigam por causa disso. Disputam o lugar. Eu preciso estar ali no grupo louvor, eu preciso cantar, eu preciso tocar. Divisão. Divisão. Irmãos, se no meio de uma liderança que o próprio Cristo instituiu, ofícios que ele mesmo ordenou, como presbiterato, diaconato, no meio dos ministros do evangelho, nós temos disputas, divergências, às vezes acontece, infelizmente, divisão. Quanto mais aquilo que Cristo não ordenou. Mais uma vez, a ideia é essa. O terreno é mais fértil ainda. Na igreja de Cristo, de acordo com as suas ordenanças, se a igreja for fiel o máximo possível que Cristo ordenou, por sermos pecadores, nós encontraremos ainda algum tipo de divisão, algum tipo ainda de falha, de pecado, ainda vai existir. Agora, se existe algo que não foi Cristo que ordenou, mas o homem inventou no meio da igreja, tal local será ainda mais fértil para a confusão e para a divisão. Ainda mais. Não é à toa que assim grupos de louvor são divididos, muitos deles. Brigas que acontecem por causa disso, pessoas que deixam de congregar no lugar, como eu falei, por causa de não estar tendo o espaço que deveria ter, segundo ele, segundo a sua própria opinião. Divisão. E uma divisão que acontece, e aqui eu concluo, mais uma vez, na existência em si da coisa, daquele grupo para com a congregação. Irmãos, se todos são sacerdotes, no sentido de que, de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus no culto solene, que é o quê? Fruto dos nossos lábios, cantar ao nosso Deus, como diz Hebreus 13, e tem um grupo separado, fazendo isso, nos representando, nós temos o quê, então? Uma divisão. No culto solene, uma divisão. Tem uma igreja dentro da igreja. Tem um grupo de sacerdotes no meio de um grupo de sacerdotes. Que Deus não ordenou. Que é diferente do ministro que, sim, tem funções específicas como
sacerdote da antiga aliança tinha. Mas esse ofício não foi criado por Cristo, não foi ordenado por Cristo, de tocadores e cantores. Divisão. Para você pensar, visivelmente falando, a tua experiência nessa igreja local aqui, que tem sido já há alguns anos pela graça de Deus, visivelmente falando, com nossas falhas, nossas debilidades, nossas letargias, quando todo mundo aqui canta em uma só voz, visivelmente falando, não passa uma impressão maior de unidade? Todo mundo está junto? Não passa, não. Todo mundo nos seus lugares, um ao lado do outro, cantando juntos. A imagem que você tem na sua mente não é essa, não? Não tem divisão. Eu estou cantando do lado do meu irmão aqui, e nós somos iguais diante do Senhor. Sendo de coração, com sinceridade, por meio de Cristo principalmente, o Senhor recebe a minha voz ruim, falha, a minha falta de afinação, que deveria ser melhor, tanto quanto do meu irmão. Não existe uma classe superior. Não existe. O último ponto, não vou falar sobre ele, porque eu já trabalhei isso. Ele vai falar sobre o precedente histórico. O precedente histórico, que é essa parte do testemunho histórico. Só quero dizer uma coisa sobre isso, bem breve mesmo. Irmãos, não é porque tal lugar ou tal igreja sempre praticou uma coisa, ou então porque em nossos dias a prática mais comum em termos gerais tem sido uma, que significa dizer que nós devemos ter como aprovada por Deus. Eu falei para vocês no último estudo, nem sempre foi assim. E quando a gente fala de testemunho histórico da igreja, a gente tem que olhar para o todo. Para de olhar só para o século XXI, somente para a igreja no Brasil. Olha para a história da igreja como um todo e vê a nuvem de testemunhas que existe afirmando a mesma coisa. A sua grande maioria esmagadora. A igreja, na sua maior parte, no seu maior tempo, cantou sempre a capela. Hoje, em nossos dias, o mais comum, em termos gerais, tem sido o quê? O contrário disso. Nós não devemos nadar a favor da maré, quando a maré está contra Deus, contra a sua verdade. Mesmo que isso implique em rejeição, como ouvimos no sermão. Permaneçamos firmes no Senhor. As questões práticas devem ser entendidas por nós como as consequências de uma coisa ruim, de uma desobediência a Deus. Pastor, a gente vai agora permanecer firme, né? Não tem instrumento na nossa igreja, só por causa dos problemas que eles podem causar. Não. Não teremos, porque Deus assim ordenou que na nova aliança não teria instrumentos musicais no culto solene. Aqui nós vimos apenas algumas das questões práticas que acabam acontecendo por causa da existência deles. Como qualquer desobediência a Deus, isso traz consequências. Oremos ao Senhor, encerrando esse estudo.